pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual a hora que você esteja vendo, assistindo ou ouvindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa reunião de adoração online. Eu sou o pastor Lucas Bonatti, pastor da PMB, a Primeira Metodista Brasileira aqui em Downtown Miami. Outra vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse serviço de adoração especial. Hoje é domingo de Ramos, né? Um domingo, falta uma semaninha para a celebração da Páscoa, para o fim da Quaresma. E faltam 2 semaninhas para o nosso relançamento ao culto presencial aqui em Downtown. Obviamente, a gente vai continuar com uma versão online para o pessoal que nos acompanha de todos os cantos que a gente possa nem mesmo imaginar. Tem gente por aí assistindo a gente fica muito contente com a sua presença, crendo que Deus tem tocado no seu coração, abençoado a sua vida. Aproveita, deixa um like aí, faz um comentário, dá um oi, né? E se você gostar da mensagem, compartilha com a galera, para a galera assistir, tá bom? Bem, de novo, seja muito bem-vinda. Esse domingo de Ramos é o domingo que a gente tradicionalmente celebra a entrada de Jesus em Jerusalém, quando Jesus chega a Jerusalém, né, para os seus últimos dias de vida aqui na Terra. Então, por isso Ramos, né, que ele é a chamada entrada triunfal, quando as pessoas fizeram um tapete de folhas de ramos, de folhas de palmas, celebrando a chegada de Jesus, né? A gente vai comentar isso um pouquinho depois, tá bom? Mas é isso, gente. Vamos orar, preparar nossa mente, nosso coração para receber de Deus, para meditar na sua palavra, para receber aquele fortalecimento espiritual que todos nós precisamos. Vamos orar. Deus de graça, amor e bondade, nós estamos diante de Ti, agradecidos, Senhor, pela oportunidade que nós temos, agradecido por Tuas bênçãos, agradecido, Senhor, pelo Teu plano, agradecido por Tua direção, agradecido porque nós podemos ver, Senhor, a Tua luz, ouvir a Tua voz e aumentar a nossa confiança em Ti, ainda que passemos por tantas tribulações, por tantos problemas, por tantas dificuldades que são amplificadas por essa pandemia, Senhor. Pedimos, Senhor, guarda o nosso coração, a nossa mente, em amor, num lugar de paz e amor e de comunhão, Senhor, que as divisões que o mundo tem vivido, Senhor, que não afetem, Senhor, o nosso chamado de abençoar um ao outro, Senhor. Ainda que nós tenhamos as nossas diferenças de opiniões, as nossas diferenças de expectativas, Senhor, que acima de tudo nós venhamos a priorizar a Tua graça, o Teu amor e a Tua missão. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos e pedimos, Senhor, fala conosco nesse momento. Amém e amém. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos
Pessoal, hoje a gente vai meditar, continuando a nossa série de mensagens, Encontros com Jesus. A gente vai falar de um texto conhecido, difícil para muita gente, mas sempre uma bênção, né? Que é o encontro de Jesus com o jovem rico. A gente vai ler em Mateus, capítulo 19, começando no versículo 16, que diz assim: Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, Jesus respondeu, né? Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E aí vem, me segue. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Essa é a palavra do Senhor para a gente hoje. Texto muito conhecido. Como eu vinha falando, hoje é domingo de Ramos, né? O domingo que Jesus, nós celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Diz o texto bíblico que Jesus entra em Jerusalém montado num burro, num jumento. E as pessoas o celebram, vêm todas das suas casas, saem, fazem um tapete de ramos, né, de palmas, folhas de ramos, celebrando a chegada de Jesus a Jerusalém. Jesus estava vindo da casa de Lázaro, o amigo dele. Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro, que já estava morto por mais de 4 dias. Jesus passou lá em Betânia, ressuscitou Lázaro, jantou com a rapaziada e foi para Jerusalém. E, obviamente, a notícia do feito dele já tinha chegado, então muita gente foi para lá para receber Jesus. Obviamente, já havia um grupo de pessoas que o conheciam, né? Mas, com certeza, a multidão aumentou um pouquinho devido a esse milagre, né? Porque, vamos conversar, você ressuscita alguém, o cara que ressuscitou outro está aqui. Não sei você, eu vou dar uma olhada quem é essa pessoa. Então, assim, muitas pessoas dessa multidão estavam ali por isso. Estavam pela curiosidade de ver esse milagreiro que estava passando. Tinha muitas histórias dos milagres de Jesus, né? Existia ali um grupo de pessoas religiosas, os mestres das escrituras, estavam ali para ver o que estava acontecendo. E pela descrição da cena, muitos estavam ali crendo que quem chegava em Jerusalém era o enviado de Deus, o Messias enviado de Deus, o novo rei de Israel. Porque essa figura de alguém entrar na cidade sobre um cavalo, normalmente, né, e ser recebido com um tapete de ramos, de folhas de ramos, era como eram recebidos os reis, vitoriosos de uma guerra, após uma guerra. Né? Era como eram recebidos os libertadores de Israel, né? Os grandes guerreiros. Pense aqui, antes da monarquia de Israel, pense nos juízes, né? Sansão, Gideão. Essa era uma saudação à majestade ou ao guerreiro libertador, líder de um povo. Jesus é recebido assim, nessa entrada triunfal, nesse domingo de Ramos.
O que é muito interessante e importante para nós, porque nesse período de Quaresma nós somos convidados a refletirmos sobre quem nós somos, nos humilharmos, reconhecemos que somos nada diante de Deus, que somos muito falhos e que Ele sim é o nosso Rei, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Então, tinha todas essas coisas ali misturadas. As pessoas querendo ver o milagreiro, as pessoas querendo ver o mestre das Escrituras, alguém que tinha autoridade no ensino das Escrituras, e tinha as pessoas na expectativa do libertador de Israel, alguém que finalmente acabaria com o domínio do Império Romano sobre o povo de Israel. Alguém que restauraria a linhagem de Davi. O grande momento do reinado da monarquia do povo de Israel. Ou seja, existia, em outras palavras, muitos curiosos naquele meio. Nem todos nessa multidão eram pessoas que seguiam Jesus pelo que ele dizia, pelo que ele representava, pelo que ele ensinava, ou pelo que ele havia feito. Muitos estavam ali como curiosos. Poucos conheciam a Jesus. Poucos entendiam o propósito de Deus para aquele momento. Inclusive, os seus discípulos não entendiam bem. O que nos leva a refletir pelo seguinte, porque hoje ainda, essa afirmação continua verdadeira. Muitos de nós, muitos que frequentamos igreja, muitos que nos dizemos cristãos, não passamos de curiosos. Muitos de nós não conhecem a Deus. Muitos de nós estão preocupados em garantir a sua salvação, ou pior, estão simplesmente preocupados de garantir a bênção da semana, o sustento, os sonhos. Poucos de nós têm um compromisso com a missão real de Jesus Cristo. Isso me causa uma tristeza, obviamente. Mas é esperado, porque é isso que Jesus disse que aconteceria. Mas o melhor de tudo não é isso. É não ficar nessa tristeza. É não ficar com essa ideia de, poxa, nem todo mundo segue Jesus porque Jesus é Deus. Não. A verdade me dá uma alegria, porque ao tentarmos nos conectar com Jesus, ainda que porque nós estamos focados nos nossos sonhos, cada vez que nós buscamos essa conexão com Deus, é uma oportunidade de recebermos graça de Deus, é uma oportunidade que Deus vai se revelar um pouquinho mais, e é mais uma oportunidade para você e para mim entregarmos mais e mais a nossa vida para Jesus. Então, ao invés de ficar nesse momento, nem todos que estão na igreja são discípulos de Jesus, são todos curiosos, como se eu estivesse julgando e apontando o dedo. Eu quero apenas constatar que essa é uma realidade, mas é sempre uma oportunidade. Porque Deus quer se revelar e continua se revelando diariamente para todos nós. E hoje é mais uma oportunidade que você tem para render mais e mais da sua vida, para verdadeiramente seguir um caminho de se tornar um discípulo e uma discípula de Jesus. Mas eu quero dar alguns exemplos, que eu acho que eu já dei alguns, mas que são muito marcantes na minha vida, de exemplos assim, de pessoas que estão na igreja por anos e que esquecem que o propósito é ser discípulo e discípula de Jesus. Eu já citei, por exemplo, uma vez que eu fui numa reunião de liderança da igreja, que eu pertencia quando eu tinha uns 17 anos, 18, e aí foi proposto que não fizéssemos mais casamentos, celebração de casamento, de pessoas, se uma das pessoas, ou o marido ou a esposa, não pertencessem à fé cristã. Ou seja, se um noivo do candomblé com uma noiva metodista quisessem casar,
nós deveríamos negar o casamento. E aí a discussão foi aumentando, chegou a um ponto que só queriam, alguém propôs que só fizessem casamentos de pessoas da nossa igreja, membros da nossa igreja local, ou familiares de membros da nossa igreja local. E eu, abusado, bocudo, como sempre fui, eu não podia estar ali, que eu não era líder da igreja. Aliás, eu podia estar, mas não podia me meter muito na história, mas eu podia fazer perguntas. Então eu fiz uma pergunta. Se Deus, eu perguntei, vocês acham que Deus quer abençoar os casamentos? Vocês acham que Deus quer que as pessoas venham a conhecê-lo? Sim. Então por que você quer controlar o casamento que Deus abençoa ou deixa de abençoar? Né? Isso para mim é fruto ou de frustração, porque às vezes tem isso, mas muita coisa de falta de visão espiritual. É falta de entendimento do que é o reino de Deus, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, individualmente e coletivamente, né? Uma outra questão que eu ri, essa eu ri muito, eu não presenciei, mas eu ri muito. Essa veio da família da minha esposa, quando ela contou que tiveram um concílio, uma reunião de membros, e aí ficaram discutindo com quase 2 horas qual seria a cor da parede. Eles iam fazer uma pintura na parede do santuário, qual seria a cor. E aí tinha o time que queria azul e tinha o time que queria branco. Né? E qual era o problema? O líder, né, de um time era alguém de recursos, muito respeitado na igreja e que financiava muitos projetos da igreja, né? E no outro lado também, né, o famoso patrono, vem daí, é alguém que financia as coisas. E para a desgraça geral da nação, a solução foi pintar metade azul, metade branca, para poder, metade da parede, para poder agradar os poderosos. Ou, vamos ser menos julgadores, ou para evitar confusão, briga entre pessoas da igreja. Mas o fato é que são 2 situações que mostram realmente uma falta de visão espiritual, falta de visão de prioridade do que é importante para o reino de Deus, falta de capacidade de argumentação e de resolução de problemas, né? Pessoas que querem controlar a igreja, pessoas que querem controlar o que nós fazemos, deixamos de fazer como igreja. Pessoas que pensam que a igreja é como uma empresa, que a igreja é como um mercadinho, um restaurante, um consultório. As pessoas se esquecem que o verdadeiro dono da igreja é Deus, não somos nós. E, portanto, quando nós decidimos qualquer coisa na igreja, o que nós temos que levar em consideração é a vontade de Deus. Ah, mas você escuta a voz de Deus? Querido, Deus se revela. Deus revela as prioridades dele. Outro dia eu estava conversando com um grupo de pessoas numa aula, e aí a gente falando disso, falando de uma situação em que os apóstolos sentaram, se reuniram para discutir a resolução de um problema, né? Porque havia um grupo de cristãos messiânicos que queriam impor a circuncisão aos não-judeus, e outros que falavam que isso aí vai atrapalhar as pessoas de se converterem, de aceitarem Jesus. Isso não é fundamental. E eles, obviamente, priorizaram a salvação, priorizaram o reino de Deus. E as pessoas, portanto, foram alcançadas pela mensagem do Evangelho e se converteram em maior número, sem a imposição da regra cultural e religiosa dos judeus. E aí eu sugeri uma coisa aqui que eu vou sugerir para você, que é uma provocação, né?
Porque eu falei claramente, por exemplo, não faz parte da agenda de Deus, não é preocupação de Deus, não é missão de Deus, não é projeto de Deus, que nós fiquemos advogando o porte de armas, por exemplo. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso é questão nossa. Sabe? Você pode ter o direito de querer usar arma, achar que é bom, e eu tenho o direito de achar que é ruim. De qualquer forma, nenhuma hipótese há de que isso seja vontade de Deus, de que isso seja projeto de Deus. Deus não se importa com isso. Isso é coisa nossa. Eu falo isso com muita segurança, muita tranquilidade, muita clareza. Isso não é prioridade de Deus. Deus quer alcançar as pessoas. Deus quer salvar as pessoas. Deus quer que você tenha um relacionamento íntimo com Ele. Deus não quer saber se você come porco, peixe ou carne. Isso é problema teu. Sabe? Deus não está preocupado se você come legume orgânico ou com agrotóxico. Isso aí é uma escolha sua. Isso não é projeto de Deus. O projeto de Deus é transformar a sua vida, que você transforme a sua vida, tenha a sua vida transformada pelo Espírito Santo. As disposições do seu coração, as coisas que você deseja. Deus quer transformar isso. Deus quer que você deseje uma vida eterna com Ele, acima de tudo. E, obviamente, que você deseja a mesma coisa para o próximo. E se você deseja a mesma coisa para o próximo, você vai buscar cuidar daquele que tem menos, daquele que sofre. Essa é a prioridade de Deus. Então, assim, não precisa ser alguém que recebe uma voz especial dos céus para saber disso, porque Deus já revelou a sua vontade em boa parte no texto bíblico. E basta a gente conhecer o que Jesus fez e o que Deus fez na história para saber disso. Não tem mistério, né? O jovem rico, ele fala: Senhor, eu já sigo todos os mandamentos que você falou. Jesus estava citando aqui, quando Jesus fala, faz o que está escrito, ó, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. Basicamente, Jesus está citando mandamentos dos 10 mandamentos, daquela lista dos 10 mandamentos. E de forma muito interessante, Jesus só cita os mandamentos que têm relação com o próximo, de como nós nos relacionamos com a outra pessoa. Acho que o primeiro mandamento, né, se eu não me engano, é: não terás outros deuses além de mim. Isso era papo sério. Mas aí, Jesus não comenta ele. Jesus só comenta mandamentos que têm a ver com como eu trato a outra pessoa, como eu vivo em relacionamento com outra pessoa. Se eu amo uma pessoa, eu não vou adulterar. Isso é um pecado contra Deus e contra a pessoa. Se eu amo meus pais, eu não vou desonrar meu pai e minha mãe. Não é questão de ser obediente e falar sim para tudo com seu pai e sua mãe. Não é essa a questão. É honra. Honra. É saber o valor da figura materna e paterna. Ainda que eles façam coisas que não te agrade. É assim. Muito interessante que Jesus coloca todos os mandamentos que são relacionados ao cuidado com o próximo. E eu me lembro de uma das regras gerais da Igreja Metodista, do que a gente, John Wesley criou 3 regras para balizar os encontros dos grupos pequenos. E a primeira regra era: do no harm, avoiding evil of all kinds. Não faça mal. Do no harm é não machuque, né? Tá me faltando a tradução perfeita aqui.
mas é não machuque, não faça mal a outra pessoa e evite todo o mal em todas as formas, né? E do no harm, evitar problema com outra pessoa não significa não discutir, não. Porque às vezes, para você evitar o mal, para você combater o mal, você vai desagradar as pessoas. A gente tem visto o que tem acontecido, principalmente aqui nos Estados Unidos, que isso é falado. A imprensa brasileira é muito quieta contra certas coisas. Mas a imprensa nos Estados Unidos tem deixado muito claro os absurdos, né, as atitudes racistas contra a população negra, contra a população asiática, né, os atentados terroristas contra o Capitólio, o Congresso americano, né, o crescimento da supremacia branca. Essa semana a gente viu um cara do governo brasileiro fazendo o símbolo de White Power, né, no Congresso, está sendo processado, sendo investigado, né? Então, assim, nós como igreja, nós devemos nos levantar contra o racismo, contra as injustiças sociais, contra a pobreza, contra todas essas coisas. E isso vai desagradar muita gente. Então, não faça mal a outra pessoa, evitando todo tipo de mal, nos coloca numa situação de julgamento, de decisão, de racionalidade, de espiritualidade, de prioridade, né? Compreende aqui? Então, quando esse jovem rico ele fala, eu já faço tudo isso, Jesus fala, então, qual é a tua prioridade? É a vida eterna? O que está faltando para você? Vende tudo e vem, me segue. Você não precisa de nada disso. Porque se você já entendeu o que é importante para Deus, qual é a missão de Deus, qual é a prioridade de Deus, você não precisa de nada material. Larga isso daí e vem me seguir. Porque não vai te faltar nada. E aí ele, muito triste, vai embora. Né? O ponto que eu quero conversar hoje com vocês, que eu estou conversando, é que Deus está nos chamando nessa temporada para priorizarmos o que é importante para o reino de Deus. O que não for importante para o reino de Deus agora, que esquece, joga fora. Porque um discípulo e uma discípula de Jesus, eles estão focados em fazer a vontade de Deus. Em conquistar algo a mais. E a base da vontade de Deus, do cumprimento da vontade de Deus, está diretamente relacionada a como nós tratamos e como nós pensamos que o próximo deve ser tratado. E isso tem implicações em todas as áreas da nossa vida. Sabe? Em todas as áreas da nossa vida. Eu não vou me estender aqui nos exemplos. Eu já falei bastante. Mas o chamado para a gente hoje é esse. Não seja um curioso no meio da multidão. Seja um discípulo e uma discípula de Jesus. Disposto e disposta a abrir mão daquilo que é precioso para você. Agora. Sabe? Eu penso assim. Se eu gostasse muito de usar armas e eu achasse que isso é um problema para o meu relacionamento com Deus e para o meu testemunho de fé, eu pararia de usar armas. Eu fiz isso com muitas coisas na minha vida. Né? E eu acho que é isso que Deus quer da gente. É uma das coisas que Deus quer da gente. E eu quero oferecer essa palavra para você hoje, agradecendo a sua paciência e a sua participação na nossa reunião online. No domingo de Páscoa, semana que vem, outro culto especial, e aí, finalmente, estaremos nos encontrando presencialmente, ok?
Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Até a próxima.